Bom dia para vocês, seja bem-vindo ao canal Ailton Debona, canal sobre espiritualidade, o seu canal de entendimento de espiritualidade. Vamos lá. O planeta é uma escola e o universo é uma escola, tá? Vamos lá. O planeta Terra, para os espíritos, todos que estão em fase de maturidade espiritual, vem na vida física, diante de um corpo físico, que é um instrumento para o espírito, tá? Então, o planeta Terra, nada mais para espíritos, é uma escola, né? Porque a fonte do espírito de para vinda nessa vida física é o corpo físico, tá? A vida física dentro desse corpo físico é curta, tem limite, tem tempo, né? Porque o corpo físico tem desgastes diante do passar do tempo, diante das células vai indo morrendo, né? A gente vai chegando no final da vida, numa idade mais avançada, as células vai indo morrendo e não vai regenerar igual quando ela é jovem, né? Então, a vida do espírito aqui é um aprendizado diante do amor, diante da dor, tá? É um aprendizado incrível. Um aprendizado excepcional para o espírito. É aqui onde grandemente o espírito tem a sua formação de ética, de moral, de espiritualidade bem firmada, né? É aqui onde conduz o senso crítico, lógico do espírito em abundância para sua transformação de evolução contínua diante da caminhada e a jornada do espírito. Então, como eu falei no vídeo passado, o espírito, quando a gente encarna no planeta Terra, a gente encarna em período, tá? Dentro desse período, vamos lá, dentro do período, 1000 anos, tá? Dentro desse período, 1000 anos. É um exemplo. A gente pode encarnar várias vezes o que for necessário para o nosso aprendizado até a gente se transcender. E se o espírito não se transcender, dentro desse período, a gente vai reencarnar em outros planetas, tá? Por isso, em que? Por isso que o universo é uma escola. Porque temos essa escola de aprendizado, mas no universo é vasto, tem outros planetas, tá? Onde o espírito vai reencarnar naquele planeta se a gente não completar a evolução necessária, o ponto de maturidade de nós como espírito em uma vida física, tá? Então, dentro de um período, se a gente não passar, não se transcender
dentro desse período onde várias encarnações a gente possa reencarnar e não acontecer isso, o espírito é relocado a outro planeta. Por isso que o universo também é uma escola em expansão para o espírito, tá? O espírito, ele tem consciência e sentimento, que faz parte da jornada do espírito. E então a gente precisa ter sentimento e consciência, porque faz parte da jornada do espírito. Para cada erro e acerto, termos bagagens, né? Por isso que dentro da vida física, a gente vê irmãos que não querem festa. Pessoas que vão em festa. Tem pessoas que não é chegado em festa. Porque já mostra uma maturidade do espírito que ele não quer mais fazer merda, não quer fazer caca. É o próprio espírito maturo que não quer fazer erros para não atrasar, né? Então vamos lá. Tem planeta com vida e planeta sem vida, tá? Vida física, tá? Dentro do planeta que não tem vida física e que tem vida física, tá? Existe os dois planetas, cidades espirituais. Então vamos lá. O planeta Terra tem uma cidade espiritual. Em planetas que não tem nenhuma vida física, habita vida espiritual. Tá? Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Não tá. Porque a vida espiritual não necessita da vida física, mas sim da vida espiritual, tá? Todo planeta que irá ter vida é montado a cidade espiritual nesses local, tá? E essas outras cidades espirituais em locais onde não há vida dentro do planeta, é como seria um ponto de base, de local, para algum espírito superior ficar lá um determinado ponto, um momento, para a conclusão da jornada, tá bom? Entendeu? Compreendeu? E dentro de alguns pontos, alguns planetas, existe a cidade, existe os planetas chamado prisão, mas não é bem prisão, tá? É um local onde o espírito vai lá, fica lá um período. Dentro desse período dentro lá tem espíritos superiores auxiliando, modificando o comportamento, o pensamento daqueles espíritos muito rudes, muito maus, né? Um bom exemplo é Hitler. Hitler, ele tá nesse planeta Pisão, tá? Então está sendo trabalhado dentro dele essas questões de ideologia, tem que ser tirado esse pensamento que ele se colocou, né, em agressividade dentro do espírito, dentro da essência dele. Então tá, a vida física é uma escola, o universo é uma escola. Mas por que isso? O espírito, ele veio
não bem, não mal. Ele veio leigo, tá? Então, a melhor forma de ir abrindo a consciência, ver o tamanho que é grande isso, é um grande planeta escola, tá? Então, o planeta Terra é como se fosse a escola, tá? Tá bom? Existem planetas que são mais uma faculdade. Como seria uma faculdade? São o espírito, ele pode encarnar em um planeta onde tem uma civilização muito mais avançada. Aí a gente sai da escola aqui, onde cheio de caos ainda, né? É uma escola cheio de bagunceiros, fazendo bagunça dentro da sala de aula e dentro de uma outra sala de aula sem uma bagunça. Pessoas mais focadas, espiritualizadas, calmas. Então, um dos outros pontos, após que a gente sai, acaba a jornada física, a gente possa dar início numa outra jornada física, do que reencarnar numa civilização muito mais avançada do que a nossa. Tá? Então, o espírito, diante do plano espiritual, onde decide isso, pode colocar esse espírito numa civilização muito mais avançada, tá? Para um propósito de aperfeiçoamento, melhoramento do espírito dentro daquela vivência, daquela outra escola ali, né? Que é muito mais com união, fraternidade, amor, carinho, tecnologia, né? Isso é uma faculdade nesse momento, né? Na visão de civilizações muito mais avançadas no lado espiritual, deixaria esse visto como uma escola e é mais uma universidade para o espírito, porque tá tudo harmônico, tá tudo organizado, tá tudo bonito, tá? Então, a gente pode desencarnar aqui diante de nossa vida física, entre atos, ações, atitudes. A gente fez uma boa caminhada, o plano espiritual vê que pode dar um avanço muito mais para o espírito, a gente ser levado para um outro planeta. Né? Um outro planeta, uma outra civilização muito mais avançada. Aí o que acontece, pessoal? O espírito, o plano espiritual pode colocar esse espírito numa civilização muito avançada, viver lá o tempo determinado, e é colocado para um planeta igual a gente está nesse exato momento. Então, após esse intercâmbio, né, que o espírito sai num planeta escola bagunceiro aqui, que como tá, e o espírito fez uma boa caminhada, fez uma boa jornada, ele tem esse mérito de reencarnar numa civilização avançada, passar um tempo determinado lá com o corpo físico lá, a jornada lá, e após o desencarne ela vem encarnar aqui para talvez como um cientista, algo imensuravelmente importante para a população da Terra, tá? Então, é isso. Tem esse intercâmbio que a gente faz lá, nessa civilização, e a civilização mais evoluída, aqueles que desencarnam, perde para o plano espiritual e vem para cá para auxiliar. Isso acontece, tá? Aí tem muitas pessoas que
o espírito dela encarnado aqui, após o desencarne, era um irmão galáctico de uma outra civilização muito mais evoluída. Então, por isso que tem pessoas que se sentem perdidas aqui no planeta Terra. Parece que não se encontra aqui, parece que se sente um vazio, tá? Que ninguém nos entende ou compreende, o modo que a gente pensa, o avanço que a gente pensa. Então, tem esse conflito que um espírito que veio lá de uma civilização avançada para vir dar um suporte aqui, encarna aqui, a gente é colocado assim, que ninguém nos entende ou ninguém nos consegue observar, entender, né? Então é isso que acontece, tá bom? Então o espírito vai subindo em etapas ao longo do caminho dessa etapa para voltar para Deus, tá bom? A gente veio do universo, Deus está no universo, então a gente tem de voltar como espírito ao universo. Você entendeu? Compreenderam? Guardaram isso na mente? A gente não veio do céu. Esquece do céu. O céu seria a cidade espiritual. Esquece da cidade espiritual. Cidade espiritual é somente base. O espírito fica lá um período curto. É só uma base. Pensa aquela pessoa que desencarnou, é resgatada, fica lá, né? Acalma as emoções, fica lá um período lá. Mas ele vai ter de encarnar de novo. Dependendo dos atos, ações ou atitudes, vai ter de encarnar de novo. Tá? Então a cidade espiritual é um lugar de base. A permanência, onde o espírito talvez pode ficar até um determinado tempo muito mais maior do que a cidade espiritual, seria em cidades espirituais, onde não tem vida dentro do planeta, mas a vida espiritual. Talvez é esses locais aí onde o espírito pode ficar até mais tempo. Mais tempo nessa cidade espiritual. Não nesta daqui do nosso planeta Terra, tá bom? A vida física, a gente vem aqui porque aqui é muito mais fácil de aprender. O universo tá tudo organizado. No universo, entre espírito, a chama divina que a gente veio, de essência, não tem ódio, não tem mágoa, não tem nada dentro do universo. Sim, em vida física. Vida física é uma escola, uma jornada. Então o espírito vem para a vida física porque tem muita mais atividades de acontecimentos, aprendizado, diante da dor, da tristeza, da felicidade, da alegria, do esforço, do mérito, né? Do entendimento que nada é nosso, não temos nada diante da vida física. Para a gente se colocar como que a gente é insignificante diante da vida física, tá? Quando a gente entende isso, compreende isso, como a gente é insignificante diante dos nossos egos, tá? E quando um médium tem a mediunidade, a gente consegue olhar isso logo de cara, né? A grandeza de tudo que está envolvido diante da nossa vida. Tipo, espíritos elementares, espíritos, entidades, né?
a saída fora do corpo, que a gente pode estar em qualquer local. O espírito, ele pode estar em dimensões, tá? Vamos pôr um ponto para vocês entenderem como dimensão. A cidade espiritual é uma dimensão, né? Que o corpo físico ele não pode chegar nessa dimensão, tá? O espírito sim, tá bom? Então, todo esse propósito vem que eu observo como médio, porque o espírito vem nessa vida física e vai para outras vidas mais avançadas, numa civilização mais avançada por aprendizado. Eu vejo o seguinte: o propósito é amadurecer o espírito para ter um entendimento da criação divina e a gente ajudar a cuidar, auxiliar, junto com Deus, com Jesus, a criação dele. Tá bom? Porque aqui é uma escola. Então, um aprendizado aqui para a gente saber gerenciar, entender o que é amor, o que é a dor, para a gente poder cuidar da vida em abundância de vários planetas, ajudando e auxiliando Deus diante seria, o universo seria uma grande fábrica, uma grande empresa, uma grande estrutura involutiva para os espíritos, né? Por seus aprendizados e também sentir em cada nível de evolução do espírito, cada criação divina, vida física, vida espiritual, né? Consciência cósmica. Esse é o ponto que a gente vai, quando tiver quase perto de Deus, a gente vai ter uma consciência cósmica, uma consciência coletiva. Esse seria o ponto quase crucial de voltar para Deus, tá? Essa seria consciência cósmica. A gente tá quase voltando para Deus aí, tá bom? Uma consciência cósmica, tá? Então, isso aí. Para vocês entenderem. Obrigado por vocês assistir o vídeo, a live, deixar o like. Quem puder assistir o vídeo, quem puder assistir esse vídeo aqui, quem assistir o vídeo, deixa o like e apoia o canal, tá bom? Eu fico feliz, eu fico muito grato. Que Deus e Jesus e o plano espiritual abençoe cada um de nós. A vocês aí do lado, dando entendimento, conhecimento, sabedoria. Obrigado por fazer parte do canal. Obrigado por estar presente. Eu amo muito vocês. Dinheiro no mundo paga a presença de vocês. Vocês são pessoas mais maravilhosas. E é maravilhoso fazer vídeo. Infelizmente, com falta de tempo, não tive de postar esse vídeo aqui. Tchau.